Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estávamos a dar um pouquinho de tempo porque temos mais inscrições, entretanto, algumas pessoas vão entrando, mas as que já cá estão podem se sentirem ligando as câmaras também para nos podermos ver. Se não, também podemos dar mais um bocadinho para se sentirem mais à vontade, pronto. E antes de começarmos assim oficialmente a nossa conversa, seria bom então temos assim um momento de interiorização em que também conectamos os nossos corações e nos preparamos para esta hora de partilha. Podemos então começar por colocar o nosso corpo direito numa postura, sim, de meditação, as costas direitas, interiorizamos, fechamos os nossos olhos, abrimos o nosso ser e o nosso coração para tudo o que possa querer chegar até nós nesta noite, nesta partida. Respiramos profundamente. Relaxamos todo o nosso corpo. Relaxamos qualquer tensão. Procuramos libertar a nossa mente de qualquer preocupação ou pensamento intrusivo. Abrindo assim espaço para receber o novo, para expandir a nossa consciência. Sentimos como todo o nosso ser se sente mais presente, mais relaxado, mais tranquilo. E para que possamos entrar todos numa mesma ressonância, numa mesma vibração, vamos realizar uma pequena meditação inicial com um suporte musical, em que a única coisa que precisamos de fazer é deixar que a música guie o nosso estado de consciência, de forma a que assim possamos todos entrar neste círculo com a mesma energia, com o mesmo estado interior e a mesma abertura. Iniciamos.
Mantendo os nossos olhos fechados por alguns instantes, sentimos os efeitos desta breve meditação. Sentimos como o nosso estado se alterou, como nos sentimos mais presentes e abertos. E gradualmente podemos ir regressando e darmos início à nossa sessão de hoje. Se sentirem agora, podem abrir as câmaras. Se não, tudo bem, pronto. Eu e o Ronan estamos cá para partilhar também. E em algum momento, naturalmente, são muito bem-vindos a trazer questões, porque não é suposto ser só uma conversa entre mim e o Ronan. É suposto ser assim interativo, para que também possam, de alguma forma, expor as vossas questões, dúvidas e possa assim ser uma partilha ainda mais rica. Mas se calhar eu começo só por me apresentar assim brevemente. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou a mãe deste projeto que é o Tantra Temple, que tem um espaço físico em Coimbra, mas que pretende, na verdade, expandir-se além das fronteiras desta cidade. Porque o objetivo, no fundo, é mesmo de expandir o conhecimento sobre o que é realmente o Tantra, numa época, numa era, numa fase da vida em que realmente há tanta confusão. E, e o Tantra de facto é mais famoso do que realmente conhecido, é uma frase que nós costumamos dizer. E então esse é um pouco o papel destas sessões, a missão destas sessões de free talks sobre Tantra, é mesmo trazer este espaço aberto e gratuito e sincero em que podemos realmente partilhar, tirar dúvidas, bom, no fundo expandir os nossos horizontes no que toca a este caminho tão transformador. E eu convidei o Ronan para estar à conversa comigo e connosco esta noite, porque ele também foi assim uma das pessoas que me inspirou e que continua a inspirar desde o início do meu caminho. E ele pratica e ensina yoga e tantra há muitos anos, por isso senti que seria a pessoa ideal para iniciar esta jornada. Também podes apresentar-te de outra forma, se sentires, Ronan, dizer um pouco Tá, mais. tá ótimo, tá ótimo. Boa. Então, hum, o convite, neste momento nós vamos começar por responder, eu vou pedir ao Ronan, na verdade, para ser o primeiro a responder a esta questão fundamental do que é, afinal, o Tantra. Mas ao longo da conversa, sempre que tiverem alguma partilha, alguma dúvida, uma questão, algo que não estejam a perceber muito bem, são muito bem-vindos a partilhar, seja no chat, seja live, não é? Portanto, sintam-se à vontade para isso. Sim? Então, Ronan, queres, queres começar por dizer assim da forma como se para alguém que nunca tenha ouvido falar sobre Tantra, como é que tu Isso é um bom explicarias? desafio para alguém que nunca ouviu falar sobre Tantra, porque hoje em dia, como quase toda a gente ouviu falar, nós normalmente falamos já partindo dessa premissa, não é? Que as pessoas têm um bocadinho a noção, pelo menos, da ideia mais superficial daquilo que poderá ser o Tantra. Mas olha, a melhor resposta que eu ouvi alguma vez ser dada para alguém que nunca ouviu falar de Tantra, sobre o que é o Tantra, foi dada pelo meu professor Advaitananda, uma vez acho que é um seminário assim público, e ele disse: o Tantra, na verdade, usa linguagem muito especializada, porque é uma coisa para, como dizer, pessoas que estão a fazer algo praticamente. Por exemplo, imaginemos aqui em Portugal, conhece o Borda d'Água? O almanaquezinho Sim. borda d'água. É um almanaque que tem lá montes de informações, quando é que deves pôr as sementes na terra, quando é que vai haver problemas de ventos ou de marés, tem toda uma série de informações, não é? Aquele almanaque, para pessoas que vivem na cidade e que vão comprar a comida toda ao supermercado, etc., é uma curiosidade, mas não tem aplicação prática. Mas para um agricultor, para uma pessoa que precise de realmente produzir alimento, digamos assim, ou plantar, aquele almanaque é uma joia, uma pérola. E então, o Tantra é uma espécie de almanaque da vida, almanaque de como é que a tua vida deve ser construída, quando é que deves fazer isto, quando é que deves fazer aquilo, quando é que é o momento certo para plantar, para poder escolher e tudo mais. E é escrito numa linguagem para agricultores. Portanto, o Tantra tem uma linguagem que, se nós falarmos aqui na linguagem do Tantra, a maioria das pessoas fica, ups, ok, não percebo nada disto. E então
o meu professor, quando estava a dar esta palestra, que era exatamente para pessoas que não sabiam nada daquilo que estavam a falar, ele explicou exatamente desta forma. Ele disse que o Tantra é uma espécie de almanaque para viajantes. Na analogia dele não era agricultores, era viajantes, mas a ideia é a mesma. Portanto, é para pessoas que estão no caminho. E então, sendo uma coisa para pessoas que estão a fazer um caminho, tem muitas nuances, muitas formas de falar, muitas palavras, muito conhecimento que não é útil, não é que não seja útil, não é compreensível facilmente porque não está no caminho. Mas na verdade, se nós tivermos, e temos quase todos, em quase todos nós há uma espécie de vontade, uma aspiração de ser melhor, ou profissionalmente, ou queremos ter melhores relacionamentos, ou gostávamos de ganhar mais dinheiro, ou seja o que for, ou queremos, sei lá, tornar-nos nos melhores karatecas ou de arte marcial, ou que seja aquela paixão que eu tenho de fazer, o melhor escritor do momento, o que seja, temos esta aspiração de primeiro viver em verdade com quem nós somos e estarmos alinhados com qualquer coisa que vem muito forte e puro cá dentro, e depois de expandirmos, de crescermos. E o Tantra, na sua forma mais simples, digamos, é a forma mais harmoniosa, correta e alinhada com o fluxo da vida de nós expandirmos desta forma. Ou seja, a vida já está em andamento, mesmo nós não contribuamos, essa é a palavra, não demos o nosso contributo, não é? Mesmo que eu não faça nada, a vida já está a andar, já está a acontecer, as coisas já estão a surgir, e depois eu tenho a oportunidade, se eu quiser, de me juntar a esse fluxo benéfico e de começar a expandir com esse fluxo. Ou, se eu meter na minha cabeça que quero ser muito original, que hoje em dia acontece muito, não, eu quero é fazer à minha maneira, vou ser muito original, então eu normalmente estou fora desse fluxo e é uma coisa que é uma luta, digamos assim. E então o Tantra é muito esta arte de alinhamento com um certo fluxo que já existe, perceber o que é esse fluxo, quais são as diretrizes que fazem este universo funcionar, quando é que é o momento para plantar a semente e como é que eu aprendo na minha caixinha pela qual eu sou responsável a juntar-me a esse fluxo. Qual é o meu papel em todo esse sistema de crescimento? E então, nesta analogia, muito simplesmente, vou já terminar, para não falar demasiado, nesta analogia, o Tantra é um sistema de evolução, de desenvolvimento, de crescimento, de expansão a nível individual, mas em perfeita harmonia com todas as outras individualidades, digamos assim. Então é uma dança que se dança em grupo. E na verdade estavas-me a fazer logo, pegares porque por ser um caminho tão expansivo e que nos permite viver no mundano, não é? De forma consciente e mais sagrada e tudo isso, na verdade dá depois espaço a que exatamente aquilo que tu falaste aconteça, que é o querer fazer o caminho tântrico, mas ao mesmo tempo querer seguir as vontades do meu ego. E é aí que nasce a contradição daquilo que hoje em dia se acredita ser o Tantra, não é? Porque é o que difere o Tantra do New Age Tantra, do Neo Tantra, que acaba por trazer, no fundo, dúvidas e certos preconceitos que, na verdade, depois fazem as pessoas questionar realmente se o Tantra é ou não válido, não é? Porque eu tenho conhecido assim pessoas ao longo do tempo que me dizem, eu não gosto assim tanto de Tantra, eu olho e eu vejo só ali muita coisa misturada e tudo isso, porque na verdade existe hum, uma incompreensão e uma ignorância sobre os verdadeiros princípios do Tantra, não é? E do que é realmente o objetivo deste caminho. E então é nesse sentido que é tão importante nós podermos vir aqui falar sobre o que é realmente esses princípios, os princípios que são princípios universais, no sentido em que o Tantra rege-se por princípios inalteráveis, são leis universais que não há como dizer isto não acontece, pelo menos na minha vida, porque não é possível. Existem as leis humanas, não é? Mas no fundo essas aí nós conseguimos de alguma forma escapar. Mas às leis universais é impossível, e são essas leis que regem o caminho tântrico, e um tântrico, um aspirante tântrico, na verdade, rege-se por elas, e não há como em algum momento dizer vou fazer isto porque me apetece e não vai ter consequências, porque isso não existe. Existe uma lei que diz, que é a lei da ação-reação, não é? A lei do karma, que diz que tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência, é inevitável. E essa é uma daquelas principais que nos mostra que realmente tudo o que nós fazemos
E daí o caminho tântrico ser um caminho do amor e da consciência, né? Porque nós, no fundo, tudo aquilo que nós procuramos na vida é ser cada vez mais conscientes e mais cheios de amor. Pelo menos deveria ser essa a busca. E eu sinto que quando nós falamos em Tantra e não procuramos realmente trazer esta consciência do que é a vontade universal, nós já não estamos a falar de Tantra. Podemos estar a falar de outra coisa, podemos estar a falar de sexualidade mais consciente ou sagrada ou de relações conscientes ou tudo isso, mas não é realmente Tantra. Não Também sei. eu acho que nós normalmente temos algo que pode ser o que quisermos, agora estamos a falar de Tantra, mas podia ser outra coisa qualquer. E depois, se eu subjugo esse algo a mim, à minha personalidade, às minhas preferências, àquilo que eu gosto, àquilo que eu não gosto, àquilo que eu quero, àquilo que eu não quero, então esse algo vai ser pintado à imagem e semelhança de quem eu sou. E se eu sou uma pessoa que não gosta nada da ideia de haver uma consciência universal, ou Deus, ou o que lhe quiser chamar, se eu não gosto nada da ideia de ter que controlar os meus impulsos e tendências desarmoniosas, então o que é que eu vou fazer com aquilo, com aquela coisa gigante e universal? Eu vou adaptá-la a mim e vou dizer, não, não, isto não tem nada a ver com controle, tem a ver com liberdade, eu faço o que eu quiser. Pegas na pequenina parte que é verdade, que é Tantra é sobre liberdade, e as pessoas que praticam o sistema tântrico gozam de uma certa liberdade que em muitos caminhos espirituais não se goza, mas depois adaptam para eles. Eu gosto de fazer assim, portanto vou dizer que é assim, como há milhares de pessoas que gostam de fazer assim, elas vão concordar comigo e fazemos todos assim. E agora de repente tens um movimento gigante a falar de Tantra, supostamente, que não tem nada a ver, número um, com a aceitação de um princípio universal ou de uma consciência superior a ti. Não, tu és a consciência, não existe mais nada de superior. Número dois, não fala de disciplina absolutamente nenhuma. Faz o que tu sentires, desde que tenhas prazer, desde que aumentes o prazer, desde que expandas. É tudo válido. Não, não é tudo válido. Pelo menos não é assim que está desenhado no sistema original. E então, todas estas leis universais, das quais eu acho que a mais poderosa e a mais base de todas é aquela que é conhecida como a lei da ressonância, como tu dizias e muito bem, não são contornáveis. Ou seja, há coisas que são subjetivas, eu tenho a minha perspectiva, tu tens a tua, mas depois o Tantra é uma coisa objetiva e apresenta-te as coisas de forma objetiva. É mais ou menos, não sei se conhece aquela analogia do. O meu professor também usa muito esta analogia que eu acho que é brilhante. A analogia de estares à beira-mar a ver um pôr do sol. Não sei se já estiveste à beira-mar a ver um pôr do sol, mas se estiveres a ver um pôr do sol à beira-mar, vais ver um rasto de luz a vir desde o sol até ti. E então é muito bonito, dá aquele reflexo no mar, aquele rastro de luz de ti até o sol. Mas se tiver uma pessoa 10 metros ao teu lado a ver o mesmo pôr do sol, essa pessoa não vê o rastro de luz até ti. Essa pessoa vê um rastro de luz até ela e pensa: Uau, o sol está aqui para mim, está-me aqui a iluminar a mim. Eu é que sou o centro disto tudo. E então, na analogia tântrica, a curiosidade maior não é sou eu que tenho o raio de luz, és tu que tens o raio de luz. A curiosidade é como é que será que é, na verdade, a superfície do mar ao pôr do sol. Porque se eu estou a ver um raio de luz a vir para mim, aquela pessoa também está a ver um raio de luz a vir para ela, e se tiver 10 mil pessoas, cada uma delas está a ver um raio de luz a vir para ela, se eu conseguisse expandir a minha visão para além da minha caixinha, onde só vejo o meu raio de luz, e se eu visse todos os raios de luz que apontam para todas as pessoas, consegues imaginar como é que era brilhante aquela superfície do oceano? Mas eu só vejo o meu raio de luz. Então, Tantra tem muito a ver com esta expansão para começares a ver todas as perspectivas, e isso advém, curiosamente, não só de vou fazer o que me apetece, mas de vou sacrificar certas coisas para conseguir trabalhar aqui o meu, vamos dizer, a minha ferramenta interior, que em geral tem muito a ver com concentração, com foco, com capacidade de controle mental e capacidade de controle energético, o que é que eu faço com a minha energia. Portanto, também não é só, vou fazer o que me apetecer agora aqui eroticamente, como hoje em dia o Tantra tornou-se muito sobre erotismo, muito pouco sobre Liberdade controle, sexual. sim, muito pouco sobre controle mental e controle de foco e meditação, que é uma parte fundamental para tudo isto funcionar. E então, sim, a ideia é não adaptarmos os sistemas às nossas limitações atuais, mas sim abraçarmos nós um sistema com as nossas limitações atuais, com a perspectiva e com a vontade de crescer. E isto era feito num sistema que, lá está, no sistema tântrico também era mandatório, não era opcional, que era o tal sistema de professor-aluno, de mestre-discípulo, ou na Índia o guru e o discípulo, não é? Portanto, tu ias ter com um tipo que tu não conhecias de lado nenhum em geral, e que era o guru, era o mestre que já tinha alcançado, digamos assim, os resultados
metodologia e subjugavas-te com todas as tuas limitações e com todas as tuas incongruências àquela pessoa que aparentemente, ou como te afeta, ou acreditavas, e normalmente era demonstrado, não era difícil demonstrar quando és um guru, aquela pessoa mostrava que podia fazer e exemplificar aquilo que aquele caminho falava, e tu então começavas-te a moldar, ou melhor, começavas a ser moldado pelos dedos transformadores do mestre, a poderes tu próprio expandir para aquele nível. Ora, nós agora, trazendo isto para o Ocidente, onde nem podemos falar de mestres nem de gurus, porque nós já somos todos iluminados, não é? Não há aqui vontade nenhuma de seguir ninguém, é muito difícil, porque tu adaptas o sistema a ti, em vez de seguires o sistema como era. E então tu É, vais ter não vais ter resultados nenhum de especial, digamos assim, a nível vertical. Vais chegar a ter ali um bocadinho mais de prazer, isso não é complicado ter um bocadinho mais de prazer se aprendes ali umas coisinhas. Vais ter um bocadinho mais, se calhar, de excitação, uma vida se calhar um bocadinho mais spicy, mais bem temperada, mas não vai ser aquela transformação que nós estamos à procura que implica um transcender das nossas incapacidades, transcender das nossas limitações. E isso normalmente não é feito voluntariamente. É muito difícil nós voluntariamente, número um, vermos quais são as limitações. O meu professor também dizia: se achas que já estás muito iluminado, vai visitar a tua família durante uma semana. Fica com eles durante uma semana, assim pertinho. Eles vão dizer onde é que tu ainda não és muito compassivo, ainda não és muito humilde. Eles conseguem mostrar isso. Portanto, os outros e o espelho dos outros é fundamental. E hoje em dia, cada vez mais, nós abdicamos desse espelho dos outros, abdicamos de ter um professor ou alguém a guiar-nos e fazemos à nossa maneira. E, como tal, o sistema deixa de ser Tantra e passa a ser outra coisa qualquer. é isso. Eu estava mesmo, era mesmo isso que estava a sentir no meu coração, quer dizer, dizemos, né, hoje em dia fala-se tanto de que se pratica, de que eu conheço o Tantra, eu estou no Tantra há muitos anos, há muito tempo, e tudo, mas depois perguntas, então quem é o teu mestre? Ah, não tenho. E isso e lá está, como dizias, isso é algo até quase inaceitável hoje em dia, porque realmente as pessoas querem ter um nível de liberdade que as permita fazer, lá está aquilo que, ou seja, que não as tira tanto da zona de conforto. Porque aquilo que um mestre, no fundo, vem fazer é puxar-nos para fora da nossa zona de conforto, porque nos diz: olha, esta limitação existe, mas tu tens que fazer isto, isto e isto, que te vai levar além. E eu vejo que tu tens esta capacidade, eu vejo que tu tens este, de certa forma, este Dharma, ou esta missão, pronto. Mas, e depois tocaste noutra parte muito importante para mim, que foi algo que provavelmente o que me convenceu mais no caminho tântrico, foi esta capacidade de vermos nos outros um espelho de nós mesmos e de como, de repente, cada ser com quem nós nos relacionamos, cada situação que nos acontece na vida, nos traz para um lugar de autorresponsabilidade, no sentido em que tudo passa a ser uma revelação do estado em que nós estamos, do lugar em que nós estamos, e porque o Tantra também pede isto, pede uma grande honestidade, não é? Sobre onde é que eu estou neste momento, e isso é logo assim, de vez em quando, uma grande chapada de luva branca, porque nós temos muito esta tentação ou tendência de nos visualizar ou muito atrás ou muito à frente, não é? Focamos muito naquilo que há de ser, ou nos meus sonhos mas de repente, quando nós paramos um bocadinho e nos centramos e fazemos silêncio connosco mesmos e observamos como é que está a nossa vida à nossa volta e como é que está o nosso ser interior, e de repente percebemos: uau, ok, se calhar ainda não estou lá, se calhar eu tenho ainda muita coisa para caminhar, se calhar o problema que o outro me causou, se calhar não foi ele que me causou, se calhar ele só me veio fazer ver e mostrou-me, e foi assim um espelho muito claro para algo que eu ainda tenho que trabalhar dentro de mim. E o Tantra, de repente, vem como este espelho, não é? Porque nós passamos a ter esta abertura para nos responsabilizarmos pela nossa vida, pelas nossas escolhas e por tudo aquilo que no fundo, vivemos e escolhemos. Mas depois também nos traz as ferramentas para nós conseguirmos ultrapassar. Portanto, não ficamos só pelo vamos mexer nos traumas, vamos mexer nas sombras e vamos mergulhar e descobrir que afinal somos todos problemáticos. Não, é uma luz que vem para mostrar, mas não nos deixa ficar lá. Diz assim: ok, tudo bem, foste honesta, estás neste lugar do caminho, mas onde é que tu queres chegar? E traçando este caminho de destino e percebendo, pronto, no meu caso, a mulher que eu sinto que consigo ser, ou que Deus me criou para ser, e então conseguimos traçar muito claramente o passo a passo
de todas as práticas, as técnicas, os desafios, os sacrifícios que no fundo em que vamos ter que nos lançar para conseguir alcançar esse ideal que nós, no fundo, Sim, visualizamos. eu acho que aí é onde está a mais-valia do Tantra, portanto, porque além, como tu dizias, além de ter todo este conhecimento e todas estas coisas, tem métodos, tem práticas, tem quase barómetros que nós vamos usando ao longo do caminho para medir. E é isso que eu acho que é tão fascinante e tão curioso, como é que tanta gente abdica disso. Ou seja, eu conheço muitas pessoas que praticam, como nós dizíamos, Tantra há muitos anos, mas a prática deles, mesmo os que fazem prática, portanto, já estou a excluir as pessoas que só leram um livro do Osho e estão a dançar. Estou a falar de pessoas que estão mesmo a praticar, não é? E que estão a ter resultados e a expandir. Eu conheço muitas pessoas que há anos praticam Tantra e a prática pessoal delas, aquilo que se chamaria uma sadhana, não é? A sua prática individual diária, em que eles diariamente estão a fazer algo para atingir algo, resume-se, por exemplo, ao corpo físico. Fazem umas posturas de yoga ou fazem uns exercícios e o ponto de fazer uma prática é suposto levar-te gradualmente a um certo sítio. E se estás continuamente a fazer o mesmo segmento, digamos assim, de prática, vou dar um exemplo que é mais fácil de relacionar. O fazer amor, não é? Nós aprendemos uma metodologia, como é que através de fazer amor tu entras num estado de consciência alterado, sem precisares tomar cogumelos nem nada dessas coisas, não é? Portanto, entras ali através daquela intensidade gigantesca que é o amor e o erotismo e os orgasmos entre duas pessoas que se amam, entras numa dimensão completamente alterada, é uma coisa muito fora de normal. Mas o objetivo de todo esse procedimento que nós somos iniciados e sabemos concretamente como é que se faz, o objetivo é a parte final, quando tu depois de estares nessa consciência expandida, vais e transmutas essas energias que foram acumuladas, sublimas para um certo nível e expandes a tua consciência através de meditação para chegar a um lado. E como uma professora muito querida minha me dizia, agora vida, alguns de vocês que a conhecem, dizia, se tu terminaste de fazer amor e foste dormir, não é tantra, não é nada. A parte mais importante é aí, é quando terminaste e tens aquela quantidade gigantesca de energia, porque se praticas Tantra, não perdes essa energia, essa é outra modernice que não faz parte do Tantra original. Portanto, tu acumulas essa energia, todo o propósito está em acumular essa energia para chegares a uma quantidade vibratória que te permita um salto quântico. E então chegaste a essa energia, foste para aquele nível super avançado e depois fizeste o quê? Foste dormir para o lado, não, não é o objetivo. E então isso mostra claramente onde é que está a tua preferência, não é? Se estás a fazer amor para te aliviar do stress, porque tens desejos sexuais, porque o que quer que seja a motivação, isso mostra-se na ação. A prova está na ação que tu fazes. E então, se a tua ação é só fazer a parte física de fazer amor, pronto, mostra onde é que está o teu interesse, onde é que está a tua predominância. Se a tua ação é fazer posturas de yoga, mostra a tua predominância. Mas nós aprendemos métodos depois das posturas de yoga e sem as largar, portanto, elas são sempre parte do treino, mas é ali uma parte inicial. Depois começas a desenvolver aquilo que hoje em dia, lá está, mais uma vez, foi retirado do sistema original e então hoje em dia é a respiração holotrópica, isto e aquilo, que na realidade é um sistema muito antigo, muito completo, chamado pranayama. Então, nesse sistema, tu aprendias como é que agora, que já tenho um certo domínio deste corpo físico, se já viste, os yogis à antiga na Índia conseguem torcer-se todos, portanto, aquele corpo físico está ali no seu melhor, não é? Agora eu vou começar a dominar as outras partes do meu ser, a parte emocional, a parte energética, e isso começa-se com o pranayama. Então começamos a ter um treino que é se calhar um 15%, 20% de posturas físicas e depois muito mais de pranayama, para começarmos a desenvolver essa parte. E depois começamos a desenvolver essa parte, começamos a perceber, uau, espera lá, isto tem aqui uma realidade. Tal como eu mexo uma mão, consigo mexer uma energia, tal como consigo ter um problema de gestão e ajudar aqui com umas posturas de yoga a digerir melhor, também consigo, movendo uma certa energia para uma certa área do corpo, ter uma digestão melhor. Então, tudo aquilo que eu fazia antes com coisas físicas, agora começo a fazer de um ponto de vista energético. Expandi a minha consciência. E o mesmo a fazer amor. É aquilo que eu antes tinha que ser ali uma velocidade, uma intensidade, e o puxo ao cabelo e bordo o pescoço e tudo aquilo que era bom, agora de repente começa a ser uma coisa que, mesmo sem fazer tudo isso fisicamente, às vezes a intensidade é ainda maior, é ainda mais profunda. E isso é um estágio, mais uma vez, passado um tempo de explorares este mundo que é a energia e como é que tu te moves, sentes, és e existes com energia, depois começas a descobrir que há um nível um bocadinho acima ainda, que é então tu começas a praticar muito mais meditação do que só respirações. Há malta que toda a vida delas é as respirações.
há tantos nomes hoje que não vou dizer, mas pronto, agora é só sistemas de respiração, não é? Para aprenderes a ter estados alterados de consciência a respirar. Mas quando fazes o sistema completo, a respiração leva depois para um estado de interiorização e absorção total, e através dessa absorção total consegues descobrir que há uma substância superior à energia que é a mente, vamos lhe chamar mente, a consciência, vá. Consciência é melhor. A consciência. Então, com a tua consciência, tu consegues fazer o mesmo que fazias antes com a energia, e que antes fazias com o corpo físico. Que é, eu antes precisava de fazer não sei o quê para, por exemplo, ao fazer amor, conseguir não me entregar só ali ao impulso do momento e à excitação e ter ali um orgasmo daqueles explosivos e depois pronto, acabou porque agora estou cansado. E então, primeiro com o corpo físico, comecei a apertar uns músculos e a fazer umas coisas e comecei a controlar isso. Depois, quando começa a ter um domínio energético, começa a energeticamente conseguir mover essa energia, porque faço ali umas respirações enquanto estou a fazer o humor e começa, ok, já sei se eu respirar assim isto vai melhor e tal, mas depois começa a chegar ali um ponto em que basta um comando mental, basta a minha mente como uma antena, mais ou menos, é quase como as antenas antigas das casas. Pôr desculpa, pôr a antena naquela posição e de repente, vum, a energia começa a subir. Eu não preciso nem mudar o meu corpo físico, nem começar a respirar esquisito, é só um comando mental. E este é, digamos assim, o fim da fase preparatória. Quando eu entro nesta fase em que já com a mente consigo produzir grandes resultados, eu estou a falar em termos de, por exemplo, de erotismo ou de coisas mais românticas, mas isto é aplicável a tudo. Se eu preciso de ir ter uma entrevista de trabalho e tentar num certo estado, com um comando mental mudo toda a minha a postura, a atitude, energia, capacidade, força, coragem, seja o que for. E então, quando chego aqui, termino, digamos assim, a fase preparatória e entra-se depois na fase realmente do caminho, diria eu, que é então quando tu começas a ter acesso aos planos que são supraconscientes. E aí já não é nem sequer o teu corpo físico, nem sequer a tua energia, nem sequer a tua consciência, em termos de mente inferior, a coordenar a coisa. É algo superior. E aí é que começa, digamos, a grande viagem. E todos estes métodos fazem parte do sistema tântrico e estão muito bem intercalados e apresentados passo a passo a passo para tu chegares lá, estejas onde estiveres. Sejas como eu comecei, a pessoa mais fechada do mundo que não acreditava em nada, que não via nada, não tinha intuições de nada, até devagarinho, passo a passo, fazendo um sistema e foi de forma muito inteligente. O meu professor simplesmente disse: eu estou-te a dizer que isto é verdade, prova-me que eu estou errado. Faz lá esta técnica e diz-me se não começas a sentir isto. E eu, pá, chato do graças o homem, porque não havia forma de lhe provar errado, porque eu fazendo o que ele dizia ia sempre ter o resultado que ele estava a dizer. Lá está um sistema objetivo. Então, pronto, para mim, acho eu que é das coisas que me dá mais segurança no caminho. É eu, apesar de aceitar e necessitar e querer ter um professor e ter alguém que eu sigo, eu não preciso acreditar em ninguém. Eu experimento e eu faço, com a orientação sábia do meu professor, e fazendo tenho a resposta. Não é? Não preciso estar a seguir cegamente algo que não me dá resultados. Exatamente, exatamente. Na verdade, eu também, eu no início, quando, né, por exemplo, no Tantra Temple, quando eu introduzo a massagem e tudo isso, às vezes há pessoas que vêm e que não, nunca ouviram falar de Tantra, não é? Então, de alguma forma, eu consigo perceber qual é a abertura daquela pessoa, depois de conversarmos um bocadinho, e então consigo medir que tipo de apresentação é que eu vou fazer sobre Tantra, porque se eu digo, olha, o Tantra é um caminho espiritual, há alguém que não acredita em nada assim, ok, então isso não é para mim. Mas a verdade é que é possível explicar de uma forma muito mais acessível a alguém que, pá, que não tenha, não pratique nenhuma religião, não tenha nenhuma crença espiritual, nada do género, porque no fundo o Tantra era como tu dizias, é uma ciência no fundo, é uma ciência em que nós somos o próprio laboratório, a própria experiência, o próprio, como dizer, o cientista. E realmente, pronto, existem formas muito variadas de explicar o que é este caminho, sem ter que ir logo por este caminho. Por exemplo, para mim passa muito pela devoção, não é? Porque eu vejo muito no Tantra o caminho que me conecta com Deus, que me conecta com Shiva, e então essa ligação que eu tenho com ele é tudo o que me dá a aspiração necessária para todos os desafios e sacrifícios que eu tenho que fazer. Mas há pessoas para quem pode ser, por exemplo, o facto de quererem ganhar um maior controle sobre as próprias energias do corpo, simplesmente sentirem que não são domados por qualquer tipo de impulso inferior. E nisto o Tantra também tem resposta, porque também nos ensina sobre o sistema de chakras,
sobre como aprender a controlar esta energia que nasce na base da nossa coluna e depois então poder aproveitá-la para outros níveis. E por acaso até tínhamos uma questão de alguma das pessoas inscritas sobre a sexualidade como prática espiritual e outra que dizia que gostava de aprender como canalizar e explorar a energia do corpo. E no fundo, isto é exatamente aquilo que o Tantra faz, porque é um caminho espiritual, pronto, mas que nos oferece algo que outros caminhos não oferecem, que é esta possibilidade de nós estarmos, de desfrutarmos de tudo aquilo que é a vida humana, mas com mais consciência. Portanto, em vez de nos mandar para a caverna, ou para o convento, ou para o mosteiro, a meditar e fazer trabalho espiritual muito rígido, de certa forma, o Tantra dá-nos esta possibilidade de realmente estar no mundo sem nos perdermos nele. E para isto não é preciso iniciar com nenhum tipo de religião ou de espiritualidade, no fundo, é mesmo só este desejo de ter um maior controle sobre o nosso próprio ser, não é? Sobre as nossas emoções, sobre as nossas energias. Sim, eu acho que mesmo não seja um desejo, eu acho que devia ser uma responsabilidade humana, porque as tuas emoções e as tuas energias impactam aqueles que te rodeiam. E tu tens um impacto à tua volta e a tua vida é um reflexo desses impactos que tu tens à tua volta. Portanto, tu teres a aspiração de controlar a tua energia, de controlar as tuas emoções, acho que é um fundamento de ser humano. Portanto, quem não tem essa aspiração, normalmente está num plano mais animal. Vai simplesmente com os seus impulsos, não é? O que é um animal? É um ser que, independentemente do que é suposto fazer, ele faz o que lhe apetece, não é? Estamos na rua, vão dois cães e estão a fazer coisas, não é? Um com o outro. Porque não há discernimento do que é suposto ou não é suposto fazer, é simplesmente um movimento por impulsos. E no ser humano, como tu disseste, cada um de nós tem os nossos impulsos. Então, tu, por exemplo, tens uma alma devocional, tens esse aspecto de devoção. Eu, por exemplo, tenho um aspecto mais mental, eu preciso de compreender as coisas. Devoção não é a coisa que me move. O que me move é que isto faz sentido e que, e que eu tenho todo um sistema altamente científico que me dá passo a passo, eu como uma mentalidade de engenheiro, não é? Que passo a passo eu consigo perceber como é que isto funciona, consigo perceber como é que me faz a mim funcionar e consigo perceber as vantagens diretas para a minha existência de eu saber isto e aplicar isto. Portanto, o sistema tântrico é tão completo que tem todas essas nuances. Ou seja, se tu és uma mente, se tu és uma consciência mais devocional, tens aquilo que se chama o Bhakti Yoga, não é? E tens todo o aspecto de devoção a um bem superior, ou Ishvara Pranidhana, como diríamos na tradição do yoga, ou de consagração. A ideia de consagração é muito Bhakti também, esta ideia de continuamente ofereceres a algo superior. Se és uma pessoa muito mais de conhecimento e de intelecto e tens é que perceber racionalmente como é que a coisa funciona, há todo um sistema altamente talhado com todas as nuances e tudo o que tu desejarias saber alguma vez sobre o que é a existência, o que é um ser humano, o que é o universo, tudo ao mínimo detalhe explicado. E tu podes começar a perceber mais e mais, e à medida que a tua esfera de consciência expande, como falámos, se agora já não é só físico e começas a perceber que existem energias, começas a ter todo um novo campo de conhecimento intelectual para explorar, porque houve muita gente a escrever sobre estes termos, que se eu ainda estou com a minha mente só no plano físico, para mim não me diz nada. Portanto, eu vou achar que aquilo é mitologia ou que aquilo é qualquer coisa simbólica, de certeza que não é verdade, porque eu nunca percepcionei isso. Mas a partir do momento em que eu percepciono, novo campo para explorar. Então isto é o que seria o Jnana, não é? Tu serias Bhakti, isto seria Jnana, e depois temos mais todos os outros campos. Há pessoas que, pá, isto é tudo muito bonito, a teoria e devoção, pá, mas onde é que está a parte prática? O que é que querem que eu faça? Ponham as minhas mãos a mexer. E aí tens então o Karma Yoga, o caminho da ação, em que tu, através da ação, através de concretamente fazeres atos, tu vais começar a descobrir este alinhamento com o tal vetor superior, com o tal vetor da verdade. E, por exemplo, fazer amor é um dos atos mais bonitos para tu te alinhares assim, Karma Yoga. Já, não é? Tem também o Bhakti, tem também o conhecimento, mas depois tem ali o Karma Yoga. E depois, quando teres, classicamente, agora estou aqui a falar em termos leigos, dos quatro caminhos clássicos que se apresentam no yoga, em que o último seria então o Raja Yoga, que é o yoga real, que é o yoga da meditação, que é onde todos os outros levam. Nós podemos devagarinho começar a entrar num estado meditativo através da ação que estamos a fazer, nós podemos devagarinho entrar num estado meditativo através da devoção gigante que temos a Deus, a Jesus, a Krishna, a quem for, e através dessa devoção
entramos num estado meditativo e depois precisamos do Raja Yoga para aprender o que é que isto quer dizer e agora como é que eu me mexo aqui dentro, ou eu posso aprender através do intelecto e da expansão gradual da minha consciência, a entrar num estado meditativo e depois, mais uma vez, preciso de aprender como é que se mexe lá dentro. Desculpa, Bárbara, desvia-me imenso do que tu disseste, mas Não, foi ótimo, porque na verdade isto é, entramos mais uma questão sobre algo que é completamente excluído hoje em dia no caminho que chamam de tântrico, não é? Porque o yoga e o tantra são dois caminhos que eles andam, ou seja, pode acontecer, pode haver yoga sem tantra, mas tantra não existe sem yoga, eu diria. Porque não há tantra sem uma prática espiritual, não é? Que nos ajuda a sublimar essa energia, porque se nós queremos ter este perfeito controle. Porque lá está, o Neotantra ensina-nos a viver estados, se calhar, mais expansivos, de orgasmo e até a sermos mais espontâneos. Traz, lá está, essa energia mais de liberdade de expressão. Mas não nos dá resposta àquilo que é, no fundo, a procura que uma pessoa tem quando entra no caminho espiritual, e especialmente no caminho tântrico, que é revelar a nossa essência, entrar nesta comunhão perfeita com Deus, com o Criador e expandir a nossa consciência. E é isso que me fascina tanto, é por isso que não podemos dar-lhes outros nomes, e eu acredito e faz sentido para muita gente começar por aí, porque na verdade é um dos níveis de consciência que é importante despertar, não é? O segundo, Svadhisthana Chakra, é importante abrir-nos socialmente e conseguir ir além das vergonhas e dos traumas e das coisas com o corpo e com a sexualidade e tudo isto, mas depois é importante continuar a subir, é importante continuar a descobrir mais além disso, não ficar só neste plano de tudo, pronto, é delicioso e tudo isso, mas que nos continua a aprender a este plano físico. E depois o Tantra, outra das coisas incríveis que me ofereceu foi este conhecimento muito profundo sobre o sistema de chakras. Porque hoje em dia eu consigo perceber quando eu estou numa energia específica, eu consigo identificar, ok, isto é um bocadinho básico, se calhar eu não quero estar aqui, se calhar eu consigo fazer algo. Então há técnicas, há práticas, há meditação, há um nível de consciência mais elevado com que eu me consigo conectar, que me vai ajudar a sair desse estado de medo, por exemplo, ou de receios, ou de dúvidas, que está muito conectado com este primeiro chakra. Ou quando sinto que estou muito desconcentrada, muito a ser levada pelos meus prazeres, pelos meus desejos, por tudo aquilo que me apetece e que o meu ego tem vontade que eu faça também, já sei que posso elevar essa energia. Isso é uma resposta que só um caminho tântrico, genuíno, autêntico é que consegue dar. Porque senão, se nós ficarmos só neste deleite dos prazeres da vida, não é? Acabamos por nos afundar neles, porque vamos sempre precisar de mais e mais e mais e mais. E por muito que pareça que existe uma certa, ah, como dizer, porque eu entendo que há pessoas para quem sabe bem, não é? Estar nesse estado, mas porque conseguem, na verdade, conseguem estar sempre, por exemplo, pessoas ricas, que conseguem estar sempre continuamente a dar resposta aos seus desejos e desejos inferiores, não é? De quero isto, quero comprar aquilo, quero ter esta experiência, quero. Mas no fundo são pessoas que não encontram um verdadeiro sentido de missão, não encontram realmente a profundidade daquilo que vieram para ser, não despertaram o coração, não são pessoas que consigam estar, se calhar, com elas mesmas. Por isso que estão sempre nesta busca contínua por experiências externas. E pronto, e no fundo, a busca de um verdadeiro aspirante tântrico vai além disto. Eu acho que essa parte para mim também foi na parte do sistema de consciência, sendo que disseste que era para pessoas que não percebem nada disto, não vou dizer chakras. Este mapeamento da minha consciência e eu perceber que a minha consciência não é só uma caixa, mas é um sistema e que tem diferentes motivações e que essas motivações têm diferentes centros de controle, ou seja, onde é que eu vou controlar esta motivação. Por exemplo, como tu estavas a dar um exemplo muito bom, por exemplo, se eu quero estar focado, não é? Se eu quero estar atento ou se estou disperso mentalmente, ou se eu estou só à procura de prazer, ou estou a usar criativamente as minhas capacidades para fazer algo. Portanto,
a descoberta da psicologia, digamos assim, da parte de consciência, eu acho que é impagável. Eu acho que toda a gente que tem acesso a isso fica absolutamente deslumbrado. E não querendo entrar aqui num campo iniciático, porque não é o propósito desta palestra, mas assim só muito sucintamente, podemos ver, sendo que toda a gente conhece minimamente um bocadinho de psicologia, nós sabemos que houve um mapeamento do nível de consciência humano que hoje em dia está muito visto naquilo que foi a psicologia de um senhor chamado Sigmund Freud, que disse basicamente que tudo é prazer, tudo é líbido, não é? E era muito esta busca do prazer e até se fazem aquelas piadas com e se tens um problema, como é que está a tua relação com a tua mãe? Como é que está a relação com o teu pai? É tudo a ver com esta conexão de crescimento e desenvolvimento dos nossos desejos. Mas nós esquecemos que há muitos mais investigadores dentro da psicologia e cada um deles mapeou os diferentes níveis de consciência, ou seja, tal como Freud mapeou aquilo que nós conhecemos como o nível de consciência do segundo chakra, falando também já dos chakras, portanto, o segundo nível de consciência que é baseado em prazer, digamos que é movido por prazer, é o nível de psicologia que o Freud identificou no nosso sistema aqui ocidental. Mas depois, se fores para Adler, que foi, se calhar nunca ouviram algumas pessoas falar de Adler, mas ouviram falar de complexo de superioridade, complexo de inferioridade. Estes termos são de um senhor chamado Adler, um investigador na área da psicologia, e o senhor Adler mapeou o nível de consciência quase perfeitamente daquilo que nós chamamos de terceiro chakra, em que tudo tem a ver com poder, lá está. Complexo de superioridade, quem é que tem mais poder, quem é que está acima, complexo de inferioridade, opa, agora sinto-me mal, sinto-me impostor, tudo mais. Então, esta psicologia que o senhor Adler investigou é a psicologia ao nível de força, que é o nível de consciência do terceiro chakra, força de vontade, a capacidade de impor um bocadinho a minha individualidade. E depois há um outro investigador ainda mais interessante, que se chama Eric Fromm, que escreveu um livro chamado A Arte de Amar, acho que é assim em português a tradução, e esta arte de amar é literalmente o nível de consciência do quarto chakra, daquilo que chamaríamos um chakra motivado por amor, ou por afetividade, ou por conexões empáticas. Então, mesmo na psicologia, há uma noção para aqueles que investigam e estudam psicologia a fundo de que há diferentes níveis de psicologia humana. Nós não vemos todos pela mesma janela, não temos todas as mesmas lentes nos óculos. Uns veem azul, outros veem amarelo. E depois, finalmente, só para terminar aqui a analogia com a psicologia, há ainda mais interessante que o Eric Fromm, um senhor chamado Carl Jung, que mapeou já toda uma estrutura de arquétipos a nível da mente e tudo mais, que já tem a ver com o quinto chakra. Portanto, isto para vos dar uma analogia que pode ser útil àqueles de vocês que tiverem vontade de investigar mais. Se procurarem estes senhores, já vão poder descobrir muito sobre aquilo que há uns bons milhares de anos atrás foi descrito como chakras, que não é mais do que patamares de consciência que é suposto eu construir e transcender do meu ser. Eu é suposto, durante um período da minha vida, eu viver com base em prazeres. E é toda uma fase que até está na psicologia também estudada, a fase oral, em que a criança leva tudo à boca e tudo tem que ser sensorial e prazeroso. E depois é suposto chegar ali uma fase em que eu tenho que começar a impor um bocadinho a minha vontade. Vou para o colégio, já estou com outras crianças, estou na escola, agora já há conflitos, já está ali uma parte em que tenho que desenvolver uma capacidade de me proteger e de atacar se eu preciso e de como é que eu me movimento para além desta esfera social como um indivíduo, já não sou só parte da massa, não é? E depois há de vir uma fase em que tu começas a entrar em relacionamentos, e hoje em dia já é aos 12, 13, não é? Mas na minha altura era para aí aos 14, 15, 16, 17, começámos a apaixonar-nos e então começámos a entrar numa psicologia de amor e a perceber que há aqui outros interesses para a vida que não só ter prazer e que não só ter poder. Há também aqui este derretimento que era apaixonar-nos e depois devagarinho começamos a perceber que a vida não é só isso, que há toda uma esfera iniciática, uma esfera de sabedoria, os sábios ancestrais. E começamos a ter curiosidades, toda a gente gostava de ler o livro não sei do quê, o livro não sei o que mais, a magia do não sei o quê, e era aquela curiosidade das crianças a descobrirem isto. E depois acontece uma tragédia que é, tornamos-nos adultos e achamos que isso tudo era treta e ficamos ali estabilizados numa certa área, a maioria de nós na área do prazer, mas muitos, por exemplo, a malta que está a dirigir empresas, os políticos, têm um nível de poder. A preocupação deles é quem é que tem mais poder, portanto. Mas nunca é difícil transcender para o nível de amor, arquétipos e tudo mais. Então, dentro do sistema de Tantra, isto eu só falei de 5, mas há mais. Então, aprendemos toda esta viagem, aprendemos ao detalhe como é que a nossa psicologia funciona, conseguimos mover a nossa consciência para os diferentes níveis e ver o mundo com uns olhos totalmente diferentes e percebemos que o mundo é feito de esferas.
e cada esfera tem uma linguagem particular e isto ajuda-me porquê? Porque se eu agora tenho que falar aqui com a Helena ou com o Luís e eu percebo que o Luís está num nível de poder e eu quero que o Luís vá fazer uma coisa comigo no sábado à tarde, eu vou dizer, pá, Luís, anda, vai ser tão divertido. Ele quer lá saber de diversão. Se o Luís é uma pessoa da esfera de poder, eu tenho de dizer, pá, Luís, vai ser a cena mais eficiente do mundo. Vamos chegar às 3h30 temos isto tudo feito e às 4 já estás livre para fazer não sei o quê. E o Luís quer, pá, pronto. Isso é o que eu preciso. Coisas ordenadas e rápidas que eu preciso é de objetivos. Então, eu sabendo como é que a esfera humana de consciência é, e eu percebendo como é que eu sou, eu depois consigo comunicar com os outros onde eles estão. Seja acima de mim, às vezes até, ou abaixo ou ao mesmo nível. Eu aprendo, é como se na Bíblia temos a Torre de Babel, cada pessoa fala a sua língua, não é? E depois confundimos-nos todos. O Tantra é o tradutor universal. Nós começamos a falar a língua da alma, a língua do universo e percebemos-nos melhor e crescemos melhor juntos, diria eu. Uau! É mesmo isso. É impressionante como de repente se transforma, ou seja, algo que vai muito além de. É que para além de ser um caminho espiritual que realmente nos ajuda a nós a alcançar estes estados elevados de consciência e de comunhão com algo superior, na esfera humana também nos permite ser seres humanos muito melhores, permite-nos realmente estar no mundo e conseguir abraçar cada um e conseguir compreender e nutrir este estado de compaixão, de compreensão, de receptividade, generosidade, porque nós conseguimos. É como se de repente passássemos a compreender o mundo de uma perspectiva mais elevada. Por exemplo, quando vem alguém com algum tipo de atitude menos aceitável normalmente e que nos poderia gerar um certo trigger ou poderíamos até ficar chateados ou algo do género, há como que uma compreensão superior que nos permite ver, ok, uau, esta pessoa está só ali num determinado nível de consciência ou a projetar uma determinada energia que está dentro dela e eu, como aspirante tântrica, não é? Que faço o meu trabalho de sublimação das energias, que consigo estar presente, que consigo realmente ter essa capacidade de olhar de uma forma um pouco mais distanciada e de observar a situação sem me permitir ser consumida por ela, não é? Dá-me este controle perfeito, não é? Dá-me uma capacidade de realmente estar e de interagir sem perder o controlo. E isto lá está, acontece em todas as áreas, no controlo, na comunicação com o outro, ou perder o controlo no ato de fazer amor e deixar que a energia disperse, ou perder o controle da minha própria atenção e foco quando estou a querer fazer uma tarefa que é necessária. Portanto, é assim um sistema mesmo completo e muito rico e muito transformador que nos permite alcançar as metas a que nós nos propomos, metas elevadas, e ajuda-nos a perceber que realmente nós somos detentores de toda a nossa realidade e que, no fundo, não existem propriamente limitações para alguém que conhece como o funcionamento do universo e do nosso universo interior, porque no fundo existe esta relação, mas isto pode ficar para outra conversa. Mas tomando esta consciência, realmente torna-se muito mais fácil nós podermos dar os passos certos na direção daquilo que é a nossa essência, no fundo, é. Muito lindo. Uau, tão bom. Não sei se alguém tem alguma questão, entretanto, pronto, estamos a chegar ao final da nossa sessão de hoje, mas se tiverem alguma partilha ou alguma questão que gostassem assim de colocar, agora é o momento. Podem escrever ou podem mesmo ligar o microfone e dizer algo. Ou o Tiago diz: gostei muito, mas há aqui muito para aprender e explorar. Sim, sem dúvida. Sim, é um caminho que pede esse tempo e dedicação e compromisso. Sim, mas traz muitos resultados incríveis. Eu posso prometer. Não é.
O meu professor dizia este ditado que a curiosidade matou o gato, mas não morreu de tédio. E no Tantra é um bocadinho o mesmo. Quem tiver curiosidade e for explorar, de certeza que não vai morrer de tédio. Sem dúvida, porque é um caminho extremamente intenso e que nos lança assim mesmo a É, toda, a toda a velocidade no caminho ascendente da transformação. e tem a vantagem de poder ser pegado no nível em que nós estamos, ou seja, se o meu interesse mais intenso neste momento é os relacionamentos, eu posso entrar no Tantra pelos relacionamentos. Se o meu interesse é fazer o meu projeto, fazer o meu negócio prosperar, posso pegar por aí. Se o meu interesse é conhecimento espiritual, expansão da minha consciência, transcendência, posso pegar por aí. Se o meu interesse é estabilizar a minha vida, enraizar-me, ter tudo a funcionar muito bem, também posso pegar por aí. Portanto, tem esta vantagem de não ser um sistema estanque. Isto é mais ou menos como a psicologia. A maioria das pessoas só conhece o Freud, a maioria das pessoas no Tantra só conhece a sexualidade e erotismo e tudo mais. Mas é um sistema completo e tem tudo o que nós precisamos. Hum. Estou curioso porque está super conectado com outros trabalhos e disciplinas que... Ok, parece muito ligado ao caminho que tenho seguido, muito curioso mesmo. Sim, sem dúvida, até porque o Tantra, quanto mais nós entramos nele, mais percebemos como ele conecta tudo. É por isso que é uma rede, no fundo. Lá está o tal espelho que cria em todas as situações da nossa vida. É, bom, eu sou suspeita, mas eu gosto de dizer que o Tantra tem resposta para tudo, porque no fundo tem. Sim, sim. Eu depois envio a gravação. Ok, muito bom. Obrigada a todos por terem estado presentes. São sessões que vão acontecer mensalmente, portanto, já ficam convidados para a próxima, que eu, entretanto, vou lançar o dia, mas são muito bem-vindos. Vamos continuar a explorar todos estes temas incríveis. Se calhar podemos só fazer assim antes de desligarmos, e se já temos as nossas dúvidas todas esclarecidas, podemos só ter assim uns segundinhos de gratidão, assim, de olhos fechados, interiorizados, para podermos cristalizar no nosso coração e no nosso ser interior tudo aquilo que podemos partilhar, aprender e transformar durante esta sessão. Manifestamos assim o nosso estado de gratidão profunda. É isso. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Foi muito lindo. Foi muito Até à bom. próxima. Até à Tchau, próxima. tchau.